Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Kilder, sou professor de Física e hoje nós teremos aula sobre cinemática. A cinemática é uma área da mecânica. A mecânica é dividida em cinemática e dinâmica, e a cinemática estuda os movimentos sem se preocupar com as causas. Já a dinâmica estuda quem causa aquele movimento. Então a dinâmica a gente vai ver numa aula posterior. Nossa aula de hoje é sobre a cinemática, que, como eu já falei, estuda o movimento sem se preocupar com as causas. Veremos agora o que é ponto material e corpo extenso. O ponto material é quando o corpo, no fenômeno estudado, ele não é levado em conta o seu tamanho. As suas dimensões são desprezadas. Quando no fenômeno estudado, o tamanho do corpo é levado em conta, o seu tamanho, a sua dimensão é levada em conta, a gente diz que o corpo é extenso. Por exemplo, no movimento do carro aqui na garagem, eu não posso desprezar o tamanho do carro. Então, nesse caso, o carro, nesse fenômeno, é o corpo extenso. Nessa longa avenida, um carro desse, a gente vê como ponto. Nessa longa avenida, um carrinho desse se comporta como ponto. Então, a gente considera aqui um carro como ponto material. Ok? Veremos agora o que é movimento. Só que para estudar movimento, a gente precisa de um referencial. O que é o referencial? É o sistema, a referência, a base que determina se o corpo está em movimento ou em repouso. Vamos ver um exemplo do ônibus. O ônibus está vindo aqui, ó, com os passageiros, o motorista, e esse rapaz está aqui sentado observando. Eu pergunto, os passageiros estão em movimento ou em repouso? Como assim? Estão em movimento porque vem com o ônibus. Correto? Não. Na verdade, eu deveria fazer a pergunta da seguinte maneira. Os passageiros do ônibus estão em movimento ou em repouso em relação a quê ou a quem? Depende do referencial. Se o referencial for o rapaz aqui sentado, a distância entre os passageiros e o rapaz está variando. Quando a distância entre o corpo e o referencial está variando, a gente diz que ele está em movimento em relação àquele referencial. Perceba agora, os passageiros estão em movimento ou em repouso em relação ao ônibus. Os passageiros e o ônibus vêm em movimento e a distância entre eles não muda, não está variando. Então, quando a distância entre o corpo e o referencial não muda, a gente diz que ele está em repouso em relação àquele referencial. Quando a distância entre o corpo e o referencial está variando, a gente diz que ele está em movimento em relação àquele referencial. Ok? Trajetória. O que é a trajetória de um corpo? É o caminho que ele descreve em seu movimento. Pode ser uma reta, uma parábola, uma trajetória circular, enfim. Suponha que um avião vai passando e solta uma bomba. Essa bombinha vermelha aqui. Qual é a trajetória da bomba? Mais uma vez, depende do referencial. Se o referencial for um observador lá no avião, quando ele olhar para baixo, ele vai ver a bomba caindo de forma reta, verticalmente. Se o observador for alguém aqui no solo, olhando para cima, ele vai ver a bomba caindo com uma trajetória parabólica. Então, a mesma situação, eu tenho duas trajetórias, só que depende de quê? Do referencial. Então, o movimento está ligado a referencial, depende do referencial adotado. Ok? Todo movimento gasta um tempo. Se eu for de Campina Grande a João Pessoa, eu vou gastar um tempo. Se eu for aqui no mercado, eu vou gastar um tempo. Todo movimento gasta um tempo. E o que é o intervalo de tempo? É a duração entre dois instantes de tempo no movimento do corpo. Certo?
a gente representa por ΔT, que é T menos T bolinha. T é o tempo final, ou instante final. T bolinha é o tempo ou instante inicial. Por exemplo, aqui, ó. O corpo partiu daqui, parou aqui, ó. Qual vai ser o meu intervalo de tempo? T menos T bolinha. T é o tempo final, 20. T bolinha é o tempo inicial, que é 0. 20 menos 0 vai dar 20 segundos. Ok? Existe um sistema chamado Sistema Internacional de Unidades, onde nesse sistema a gente tem as grandezas físicas e cada grandeza tem a sua unidade padrão. Isso é utilizado no mundo todo. No SI, Sistema Internacional, a unidade padrão de tempo é o segundo. Só que a gente tem o minuto, tem a hora, de modo que uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, uma hora tem 3.600 segundos. Ok? Veremos agora o que é espaço. Espaço, ou a posição do corpo, é o lugar que ele se encontra naquele momento. A gente diz que é a distância entre o corpo e a posição de origem. A posição de origem, ou a origem dos espaços, a gente considera como 0. Então, se ele estiver numa posição menos 10, a posição dele é menos 10 naquele momento. Se ele estiver lá em 20 metros, a posição dele é 20 metros naquele momento. Então, o espaço ou a posição do corpo é o lugar que ele se encontra naquele determinado momento. O que é o deslocamento? O deslocamento é a variação do espaço percorrido. É o espaço final menos o espaço inicial. A gente representa por ΔS, que é S menos S bolinha. S é o espaço final, S bolinha é o espaço inicial. Por exemplo, o corpo partiu daqui e parou aqui. Qual é o meu deslocamento? ΔS igual a S menos S bolinha. S é o espaço final, 20. S bolinha é o espaço inicial, que é 0. 20 menos 0 vai dar 20 metros. Ok? Veremos agora o que é a distância percorrida. Distância percorrida por um corpo é tudo que ele percorre em seu movimento. Se eu for de Campina Grande a João Pessoa, só que eu vou pegar aqui Areia, Lagoa Seca, Remígio, Esperança, vou dar o balão até chegar em João Pessoa. Tudo que eu percorri é a minha distância percorrida. Por exemplo, eu vou sair de A para B. Vou sair daqui para cá, ó, por essa linha verde. Ou por essa linha vermelha. Então essa linha verde ou essa linha vermelha é a minha distância percorrida. Tudo que eu percorri. E o meu deslocamento, quem é? É somente a posição final menos inicial. Espaço final menos inicial. Então nesse caso, o meu deslocamento seria essa reta azul. Espaço final menos espaço inicial. Daqui para cá. Se eu for de Campina Grande para João Pessoa, o deslocamento é a distância entre Campina Grande e João Pessoa. Se eu dei o balão, o meu balão é a distância percorrida. E o deslocamento é somente a posição final menos a posição inicial. Distância, no SI, a gente mede em metro. Então, a unidade padrão de distância no SI é o metro. A gente tem aí as derivadas, quilômetro, centímetro, milímetro, ok? Veremos agora o que é velocidade média. Antes eu vou falar o que é velocidade. Velocidade é a rapidez com que um corpo se move. Ele pode se mover rápido ou devagar, velocidade baixa, ou velocidade zero quando ele está parado. A velocidade média é a razão ou a divisão entre a variação do espaço e a variação do tempo gasta pelo corpo. Então, Vm é igual a ΔS sobre ΔT. O que é ΔS? É o espaço final menos o espaço inicial. S menos S bolinha. O que é ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. T menos T bolinha. Então, a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Variação do espaço sobre variação do tempo. A gente mede velocidade em metro por segundo no SI.
Só que a gente usa bastante o quilômetro por hora. Então há uma relação de conversão entre essas duas unidades de velocidade. Para converter de uma para outra, de metro por segundo para quilômetro por hora, você pega o valor e multiplica por 3,6. O contrário, para converter de quilômetro por hora para metro por segundo, pega o valor e divide por 3,6. Por que esse valor? Porque 1 quilômetro tem 1.000 metros, 1 hora tem 3.600 segundos. Quando eu divido 3.600 por 1.000, vai dar 3,6. Por isso que é esse valor aí, ok? Então agora a gente vai ver alguns exemplos aí para fixar os conteúdos que a gente viu aí na nossa aula sobre cinemática. Exemplo número 1. Uma tartaruga consegue percorrer a distância de 4 metros em 200 segundos. Qual é a velocidade média dela em metro por segundo? Ele quer a velocidade em metro por segundo. A distância foi dada em metros e o tempo foi dado em segundos. Então, as unidades estão ok. Vou só colocar a equação da velocidade, que é ΔS sobre ΔT. ΔS é a distância percorrida pela tartaruga, 4 metros. ΔT é o tempo que ela fez isso aí, que foi 200 segundos. 4 dividido por 200 vai dar 0,02 metros por segundo. Ok? Bora ver o próximo? Enquanto o professor escreve na lousa, letra A, o giz está em repouso ou em movimento em relação à lousa. Então, ó, o professor está escrevendo com o giz. Em relação à lousa, o giz está em movimento. Por quê? A distância entre ele e a lousa está variando. Então, ó, lembrando, onde é que um corpo está em movimento? Quando a distância entre ele e o referencial está mudando. É o caso aqui da letra A. Letra B. A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao chão. A lousa está aqui, o chão também está aqui. A lousa, em relação ao chão, está parada. Por quê? A distância entre ela e o chão não muda. Quando a distância entre o corpo e o referencial não mudam, ele está em repouso em relação àquele referencial. Quando a distância entre o corpo e o referencial está mudando, quer dizer que ele está em movimento em relação àquele referencial. Ok? Próximo. Ao cobrar uma falta em um jogo de futebol, o jogador imprime a bola uma velocidade de 43,2 km por hora. Sabendo que a bola gasta 3 segundos até atingir o gol ou as redes, determine a distância percorrida. Ele quer a distância percorrida pela bola. Eu vou usar a mesma equação. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Só que ele quer a distância, ΔS. Então T está dividindo naquela fórmula, passa multiplicando para cá. Ó. O ΔT estaria aqui embaixo, dividindo, passa para cá multiplicando. Então o que é ΔS? V vezes ΔT. Ok? Só que a velocidade está em km por hora. Então eu vou passar para metro por segundo, que é a unidade padrão no SI. Para passar de km por hora para metro por segundo, pega o valor e divide por 3,6. Quando eu divido aqui vai dar 12. Então a velocidade da bola é 12 metros por segundo. 12 vezes 3, que é o tempo, vai dar a distância percorrida pela bola, 36 metros. Ok? E o último exemplo aqui para a gente terminar a nossa aula de hoje. Essa questão aí caiu no Enem. Uma empresa de transportes vai efetuar uma entrega e precisa efetuar a entrega o mais rápido possível. Essa entrega tem 2 trechos. No primeiro trecho, a velocidade permitida é 80 km por hora e o veículo vai andar 80 km. No segundo trecho, a velocidade permitida é 120 km por hora e o veículo vai andar 60 km. Qual o tempo de entrega que o veículo vai fazer dessa encomenda? Então ele quer o tempo, ΔT.
eu vou usar a mesma equação da velocidade. Só que eu vou calcular duas vezes, porque são dois trechos diferentes. No primeiro trecho, V1 igual a ΔS1 sobre ΔT1. E no 2, V2 igual a ΔS2 sobre ΔT2. O que é V1? É 80, ΔS1 é 80. Dividindo 80 por 80 vai dar 1. Então no primeiro trecho ele gasta 1 hora. No trecho 2, a velocidade é 120 e a distância é 60. Quando eu divido 60 por 120 vai dar a metade ou 0,5. Então no trecho 2 ele gastou 0,5 horas. Quando eu vou somar os dois tempos, 1 mais 0,5 vai dar 1,5 horas. Seria a resposta correta. Ok? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau!